palavra é uma necessidade na minha vida, sempre foi, porque eu sempre escrevi, desde jovem. A publicação veio bem mais tarde. E li também, né? Eu acho que a leitora voraz produziu a escritora. Então eu fiz o meu mestrado na UFES em literatura. Eu estudei a poesia de Flor Bela Espanca, pelo viés, né, do feminismo e da literatura de autoria feminina. E posteriormente Flor Bela Espanca, até para o nosso público conhecer, uma poeta portuguesa. E uma poetisa portuguesa. O Fagner gravou a poesia dela, né, transformou numa música muito conhecida. A Flor Bela Espanca, ela nasceu no Alentejo português em 1894 e faleceu em 1930, mas deixou uma obra poética extraordinária. Que já foi traduzida para vários idiomas, e eu fui trabalhar os arquétipos femininos presentes nessa poesia, não é? Porque uma mulher escrevendo sobre o amor de uma maneira sensual, numa época ainda de muito preconceito, um Portugal salazarista, muito religioso, ela sofreu vários tipos de perseguição, o silenciamento da crítica, né? Então, Flor Bela só foi estudada mesmo seriamente na década de 40, né? E ela morreu na década de 30, então foi uma década depois da sua morte. Então, esses temas voltados ao feminino, eles sempre foram tomando assim a minha vida, o meu interesse, e fiz o meu doutorado em literatura ibero-americana na Universidade Federal do Espírito Santo, em parceria com a Universidade de Évora, em Portugal. E hoje eu tenho a alegria de transitar por esse campo, né, que é o campo da literatura de autoria feminina, e a honra de fazer parte, né, dessa instituição, que é a Academia Feminina Espírito Santense de Letras, que completou agora 69 anos. A nossa academia nasceu como um movimento de resistência, porque nessa época não era permitida a entrada de mulheres na Academia Espírito Santense de Letras. Para vocês terem uma ideia, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras foi a Raquel de Queiroz na década de 70. Já em 1970. Pois é. Então, nos anos de 1970. Nos anos de 1970. Então a gente percebe assim que o campo literário, ele foi predominantemente masculino durante muito tempo. E as mulheres só se inseriram nesse campo realmente na garra. E nós temos mulheres muito valorosas no nosso estado, escritoras extraordinárias. Então, estudar esse campo é realmente, além de um trabalho, um prazer. E você tem a honra de substituir agora na presidência da Academia Feminina a nossa belíssima Esther Abreu, né, Renata? Isso. Que é um motivo de honra para todos nós, né? Isso. Compartilhar um pouco da vida dela, né? A professora Esther é uma querida, hoje ela é a minha vice-presidente, né? Quando ela foi presidente, eu também fiz parte. Foi sua orientadora no doutorado? Foi minha orientadora no doutorado, ela é uma hispanista reconhecida mundialmente, né? Então, assim, nós já nos relacionamos e temos amizade há muitos anos, e essa parceria, ela só tem feito engrandecer a nossa academia. E uma das nossas bases é a sororidade, né? A gente trabalha com essa ideia de sororidade, que quer dizer mulheres que se apoiam. Então, essa coisa de cargo, de você é presidente, você é vice-presidente, isso para nós é secundário. Nós ocupamos esses cargos para nós termos uma orientação do que fazer. Tem uma organização hierárquica que precisa mas ser ali cumprida. Todas somos responsáveis pela nossa academia e todas somos importantes. Todas brilhamos. Tanto que o nosso lema, né, é onde todas brilham. Renata, até como referência para o nosso telespectador, como é que começou a sua experiência de leitura, Renata? Olha, minha experiência de leitura, ela começou muito cedo, na escola. Eu não tive muito acesso a livros na minha casa, né? Venho de uma família pobre e disfuncional, mas eu acho que eu nasci com isso também, porque o livro sempre foi uma sedução para mim. Então, na escola, o meu cantinho era o da biblioteca. Eu sei. E a biblioteca, para mim, era o mundo. Eu não sei explicar para você o encantamento daquela jovenzinha ao entrar numa biblioteca. E eu jurei para mim que um dia eu ia ter uma biblioteca na minha casa. Eu né? sei. E hoje o livro na minha vida é igual coelho. Ele cria. Eu ganho muito livro. Eu sei. Então, não tenho mais onde colocar livro
porque eu moro num apartamento, né? Então eu passei a compartilhar os meus livros. Então hoje eu me vejo como uma mediadora de leitura, eu ganho, eu compartilho, eu renovo essa biblioteca. E muito cedo nasceu esse amor pela literatura e especialmente o amor pela poesia. Foi Florbela Espanca, né, a poeta que despertou mais em mim esse desejo de conhecer a poesia. Eu li um poema de Florbela Espanca quando eu era muito jovem e aquilo me marcou profundamente. Posteriormente, eu busquei essa poetisa para estudá-la, né, e tive a alegria de entrar realmente de cabeça nos estudos da literatura feminina portuguesa. E hoje eu tive a honra, né, de ser convidada para escrever um texto crítico para a última obra publicada de Florbela Espanca em Portugal. Ok. Renata, como é que foi a transição da Renata leitora para a Renata escritora? Como é que isso aconteceu assim? Foi acontecendo aos poucos? Você se baseou em outras escritoras que você leu? Você teve como referência, assim, escritoras que você admirava como pessoa por causa dessa trajetória feminina e tal? Como é que foi essa transição? Olha, essa transição ela foi natural, paulatina, não é algo que acontece assim. Eu fui vivenciando, não é? A literatura ela está muito vinculada à vida. Então, quando eu pego um livro, eu não estou pegando um objeto, embora o livro seja um objeto estético, né? Ele tem um formato, ele tem uma capa, ele tem toda uma arte, mas eu estou dialogando com alguém. Então, assim, essas escritoras, elas começaram a me empoderar muito, o conhecimento da obra das feministas, né? A obra de Florbela Espanca, a obra de Judite Teixeira, a obra das escritoras capixabas, por exemplo, a Aidene Colucci, uma escritora capixaba que foi uma das primeiras comunistas aqui do nosso estado, sofreu perseguições terríveis, né? Foi perseguida pelo governo Vargas, e a gente pouco sabe dela, a contribuição dessas mulheres. Carmélia Maria de Souza. Carmélia deveria ser, assim, conhecida por todo estudante capixaba, uma mulher capixaba, negra, pobre, que conseguiu galgar altíssimo grau, né, de lirismo na sua obra, conseguiu uma colocação como jornalista, né, conseguiu o que poucos conseguiram na época. Ela tinha um diálogo tão próximo como cronista, que era de vários jornais, com seu leitor. Então a gente vai observando essa riqueza cultural das escritoras, né, capixabas e brasileiras também. Então eu acho que essa transição foi vindo por aí, essas mulheres foram vindo somando na minha vida e eu me construí a partir desses discursos. Eu queria que você falasse rapidamente do seu livro Colóquios das Árvores e aí depois para a gente falar desse outro livro seu, do Arcano 19. Tá, Renata? Então, rapidinho, tá. Mostra para o nosso público aí. Aqui. Esse aqui é o meu Colóquio das Árvores. Eu costumo dizer que as árvores viram livros, né? Aqui é o contrário. Esse livro virou árvore. Toda a venda desse livro nós utilizamos para a criação da nossa RPPN, que é a nossa Reserva Particular do Patrimônio Natural, Reluz, lá em Marechal Floriano. E além desse engajamento na literatura, né, eu já tenho uma vida dedicada também à militância no campo do meio ambiente. Arcano 19, que diga-se de passagem, tem uma foto belíssima na capa, né? A gente vai mostrar para o telespectador a capa aí durante a entrevista. Por gentileza, Ok. Renata. Bem, o Arcano 19 foi minha segunda publicação. Esse é um poemário místico, não é? Ele tem um tom diferente. O arcano, ele quer dizer, a palavra arcano, ela quer dizer mistério. E ela diz respeito às cartas do tarô. O Arcano 19 é a carta do Sol. O Sol tem uma representação de luz, de conhecimento, mas na realidade a gente vai observar que o Arcano 19, ele propõe trabalhar os mistérios do feminino.